Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Notarial e Registral. E nós estamos estudando o cartório de registro de imóveis. E dentro desse tema amplo, que é o cartório de registro de imóveis, nós vamos falar hoje sobre essa figura importantíssima que é a prenotação. O que é essa prenotação? Primeiro eu vou explicar numa linguagem bem simples e depois a gente aprofunda. Imagine que eu tenho uma escritura, para ser registrada, que foi feita lá no cartório de notas 2 anos atrás. Eu não apresentei de imediato o registro, eu deixei para apresentar o registro 1 ano depois. Então eu apresentei lá no cartório de registro para ser registrada a minha escritura. E essa análise que o cartório fez só ficou pronta hoje. Hoje é que saiu o registro do meu imóvel, que o imóvel é meu. Na verdade, isso não significa que eu sou dono a partir de hoje. Um dos efeitos dessa prenotação, que nós estamos explicando para vocês, é declarar que o Roberto é dono desse imóvel desde aquele dia que ele foi a primeira vez lá no cartório e apresentou no balcão para ser registrado. Então, ao mesmo tempo em que se faz o protocolo do serviço, se faz também a prenotação. É uma coisa automática, a gente não precisa pedir nada especial. Certo? É automático. Fez a distribuição, já faz a prenotação junto. E é isso o que está lá no artigo 1246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título, a escritura, ao oficial do registro e este o prenotar no protocolo. Então, todas as vezes que a gente apresenta uma escritura no registro de imóveis, é feita, lógico, essa autuação, vamos falar assim, esse protocolo, e ao mesmo tempo é feita a prenotação. É uma coisa automática, é um ato só, certo? Então, numa linguagem simples, eu queria dizer que essa prenotação é uma anotação que se faz, lá na distribuição, lá no balcão, dizendo o seguinte: olha, se chegar alguma outra escritura referente a esse imóvel, precisa esperar o do Roberto primeiro ser analisado para a gente analisar essa escritura. Isso ocorre 99% das vezes, só quando chegar um documento lá que não cause conflito com a escritura que o Roberto apresentou para ser registrado. Então, um dos efeitos dessa prenotação é isso, é impedir que uma escritura que atrapalhe qualquer direito do Roberto seja analisada enquanto o registro do Roberto não ficar pronto. Beleza? E aí depois que o registro do Roberto ficar pronto, aí começa a análise da segunda escritura que foi apresentada lá. Bom, então isso que é o principal efeito da prenotação. Só que, como nós estamos aqui num curso de graduação, eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor do que consta no artigo do Código Civil, certo? Então, quando a gente falou que a escritura tem uma data e que tempos depois foi apresentado o registro, foi feito lá o protocolo no balcão, olha, o Roberto aqui apresentou a escritura, já pagou os emolumentos para que essa escritura seja registrada, certo? E só automaticamente surge esse efeito da prenotação. E o que é a prenotação na verdade? Certo? É só esse efeito, essa consequência de trazer os efeitos para a data em que foi apresentado? Pessoal, na verdade é mais do que isso. A prenotação, na verdade, é considerado um registro provisório daquele documento. É como se eu estivesse já registrando aquele documento lá no balcão na hora que eu entreguei isso para ser conferido. Então, é chamado mesmo, a natureza jurídica é de um registro provisório, mas é provisório. Provisório é temporário. Isso está sujeito ao que eles falam de uma condição resolutiva. Para quem estuda direito, sabe o que é uma condição resolutiva. Pessoal, essa expressão condição quer dizer quando um ato está sujeito a um evento futuro e incerto. Certo? Que evento futuro e incerto é que nós estamos falando aqui, certo? Então, que evento que é esse futuro incerto? É estar a escritura totalmente de acordo com a lei. Então, é um registro provisório, mas provisório, atenção, vai ser provisório se a escritura estiver de acordo com a lei. Porque se a escritura não estiver de acordo com a lei, esse registro provisório acaba, certo? É considerado, na verdade,
como se ele nunca tivesse existido. Ele é excluído lá do registro de imóveis. Por isso que a gente fala que essa condição, subordinar esse registro provisório a um evento futuro incerto, ele tem efeito resolutivo. O que isso quer dizer? Que se essa escritura não estiver de acordo com o direito, se estiver havendo, se ocorrer alguma falha nessa escritura, esse registro provisório vai ser cancelado. Então vai ser o fim dos efeitos desse registro provisório. E aí nós vamos considerar ele como se nunca tivesse existido, melhor dizendo, né? Então, isso que está lá, ó, no artigo 121, subordina o efeito do negócio jurídico ao evento futuro e incerto. Isso aqui é a definição do que é condição, tá bom? Então, repito, o que é essa prenotação? Na verdade, juridicamente falando, é o registro daquela escritura imediato, mas é o registro provisório, né? Então, subordinado a um evento futuro incerto. Pode ser que essa escritura esteja de acordo com o direito, pode ser que não. Então, é incerto. Se estiver de acordo com o direito, beleza, aquele registro que era provisório vai ser definitivo e vai durar para sempre. Se por um acaso aquele documento tiver algum problema, aí não. Aí nós vamos cassar esse registro provisório, tá certo? E vamos considerar ele como se nunca tivesse existido, tá bom? Então aqui eu trago para vocês escrito o que eu acabei de falar. Se o evento futuro incerto ocorrer, né? Então que evento futuro incerto não está de acordo com o direito? Será o fim dos efeitos, né? E que evento que é esse? Alguma irregularidade no título que não foi sanada pelo interessado. Ou seja, ocorrendo alguma irregularidade no título apresentado, o registro provisório desaparece, tá bom? E aí nós vamos analisar as outras escrituras, né, que se por acaso tiver alguma outra para ser analisado, e esse efeito da prenotação vai ser dado para outra escritura. E aí vai ser considerado que a outra escritura é que é o registro, tem o registro provisório da propriedade desse imóvel. Se não existir nenhuma irregularidade, maravilha, então desde o dia que eu apresentei lá no cartório, esse registro provisório se torna definitivo e os efeitos da escritura passam a existir a partir desse momento. Tá bom? Então, é bom a gente saber a natureza jurídica dessa prenotação. Então, novamente apresento aí o artigo 1246, que acho que agora ficou mais claro. Então, traduzindo mais uma vez, apresentei no cartório, eu sou considerado um proprietário provisório, né? Isso imaginando que é uma escritura de compra e venda, só para facilitar. Eu sou um proprietário provisório. Então, se a minha escritura estiver de acordo com a lei, beleza. Aí eu vou ser para sempre. Se não tiver, eu vou perder esse registro provisório. Certinho? Então, é isso que nós temos aqui quando falamos dessa prenotação. Principal efeito dela, certo? Então, deixa eu mudar aqui. Principal efeito da prenotação é o princípio da prioridade, que é isso que nós estamos explicando. Havendo alguma outra escritura, algum outro documento que dê entrada no cartório depois que eu apresentei a minha escritura para conferir, ele vai ficar barrado. Ele vai ficar barrado até que a minha escritura seja analisada e veja se está dentro de acordo com o direito ou não, tá certo? E mesmo se não tiver, eu tenho um prazo para regularizar. Bom, então o cartório me chama, me dá um prazozinho de 20 dias para eu regularizar a minha escritura e aí sem perder esse efeito da prenotação, essa prioridade que a minha escritura tem. Só se minha escritura tiver um problema e eu não sanar, é que realmente esse princípio vai ser extinto, tá bom? Outro detalhe que eu queria dizer para vocês é que todo documento que chega no cartório de registro, ele é prenotado. Todos eles, tá bom? Então, vocês, quando forem estudar, aqui, ó, tá lá no artigo 12 da Lei dos Registros Públicos, né, Lei 6.015, nenhuma exigência fiscal ou dúvida obstará a apresentação de um título e seu lançamento no protocolo. Então, o cartório está vendo lá que o documento não dá registro, tem algum problema, faz o protocolo e dá o efeito da prenotação mesmo assim. Isso não é uma opção do oficial do cartório, isso é um direito do interessado, tá bom? Se vocês forem estudar a doutrina,
alguns poucos doutrinadores, dependendo do autor que vocês pegarem, vão falar que não é todo documento, não. Aqueles documentos que evidentemente não podem ser registrados, né, porque foram feitos por pessoas que não tinham competência, tem problemas graves, olha, precisava de uma escritura pública, você está apresentando aqui um contrato particular. Tem alguns doutrinadores que falam que nesses casos aqui, realmente não se dá o efeito da prenotação. Mas, pessoal, vamos pelo que está na lei, vamos pela voz da maioria. Todo documento deve ser prenotado. Só para dar uma exceção, tá certo? Tem uma única exceção aqui, realmente, é quando a gente apresenta a escritura, não é para fazer nada, é só para saber o seguinte: oficial, eu queria saber quanto vai ficar os emolumentos desse registro. Quanto que eu vou ter que pagar no cartório? Então, eu posso fazer a apresentação só para cálculo dos emolumentos. Eu posso fazer isso. Entende? Então, se eu fizer isso, não vai ser registrado nada, ele só vai fazer um cálculo e me devolver, e aí eu vou analisar se eu dou conta de pagar agora ou se eu não dou. Então, nesses casos aqui, pessoal, realmente é a única hipótese que não faz esse protocolo e tem esse efeito da prenotação. Mas qualquer outra situação, a resposta é positiva, tá bom? Então, independem de apontamento no protocolo, os títulos apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos. Então, o rapazinho do balcão vai fazer o protocolo normal, mas aí a gente tem que saber, ó, isso aqui não tem efeito de prenotação, não. Se chegar alguma outra escritura que possa atrapalhar a minha, a dele vai ter prioridade. Então, é a escolha do interessado, tá bom? Então, será que eu fico pensando se eu conseguir explicar tudo certinho? Então, o que é esse efeito da prenotação? Para a gente encerrar nossa aula, apresentou um documento no cartório para ser analisado, para ser averbado, para ser registrado, vai ter esse efeito da prenotação. O que isso significa? Que nenhum outro documento que for apresentado lá vai ser analisado enquanto o meu não for primeiro, né? Qualquer documento que possa atrapalhar minimamente, né, ainda que teoricamente, o meu direito daquela escritura, não vai ser analisado. Vai ficar parado no balcão até que o meu seja analisado. Perfeito? E uma vez que o meu documento foi analisado e está tudo dentro do direito, eu continuo sendo proprietário, porque um dos efeitos também dessa prenotação é tornar o meu registro, né, aquele meu ato de protocolo lá no balcão, um registro provisório. Então, eu já sou dono desde aquele momento até que aconteça algo que atrapalhe o registro da minha escritura. Perfeito, pessoal? Será que eu consegui explicar corretamente? Se eu não conseguir, vocês podem me dar uma bronca, que eu regravo a aula, dou mais detalhes. Perfeito? Então, estou aguardando vocês. Um grande abraço.